Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bom? Então, eu me propus a fazer um complemento. Eu tinha conversado com alguns alunos, eu me propus a fazer um complemento sobre o governo geral. Na realidade, este vai ser uma videoaula que não só reitera a outra videoaula, que, pasme vocês, é de 2018. Né? E agora, em 2021, a gente vai fazer um complemento com mais dados visuais e também alguns elementos que eu acho que vão ajudar as pessoas a realmente identificarem, entenderem por que Portugal criou o governo geral e qual a relação do governo geral com as câmaras municipais, tá? Que nem sempre foi tão harmoniosa quanto a ideia inicial pressupunha, né? Então, a primeira coisa que vai aparecer aí para vocês agora, este diagrama vai apresentar para vocês alguns detalhes sobre o governo cujas ordens vinham de Portugal, as instâncias que eram controladas desde Portugal, as instâncias que estavam na colônia, mas que estavam sob ordens dessas instituições portuguesas, e, por fim, as instituições que eram brasileiras, né, e que estavam nas mãos ou que estavam sob influência das câmaras municipais, né? Então, dos homens bons, lembram disso? Lembra todo aquele desenho, né, as características dos homens bons, proprietários de terra, proprietários de homens e bens, né, com determinado perfil religioso e sem mácula, sem aquilo que eles chamam nos documentos de mácula de sangue, tá? Então, este diagrama vai mostrar em azul aquilo que é exclusivo de Portugal, das instâncias portuguesas, em roxo aquilo que já são instituições que estão ligadas ao Brasil, que estão no Brasil, no entanto, ficam sob ordens direta da coroa portuguesa, né? E aí, digamos, uma faixa de instituições que vai estar no Brasil e vai ter uma relação direta com algumas atribuições que eventualmente também vão ser exercidas pelas câmaras municipais, que aqui vai estar grafado em verde, né, nesse diagrama. Não é preciso muito esforço para você perceber aquilo que eu já tinha colocado nas aulas, que existe no fluxo de comando não é tão simples, tão regular e tão, digamos, lógico quanto o desenho da administração racional hoje em dia, né? Então, como eu já falei, existiam muitos conflitos de interesses, atribuições, e isso deu margem para muitos problemas durante o período em que vigorou, né, do século XVI para frente, vigorou todo essa estrutura administrativa tentando, né, fazer um complemento ao fracasso das capitanias hereditárias, certo? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, por quê? Né? Vai aparecer aí o motivo de existir, né, o governo geral. Tá? Ok, então, como nós vimos, foi uma alternativa para você conseguir consolidar a ocupação e tornar essa terra produtiva, né? Que era o interesse fundamental da coroa. Então, o governador geral exercia as seguintes funções, né? Nós vamos ter ele
com funções militares, como líder responsável pela defesa militar da colônia, administrativas, com relacionamento com os governadores, a capitania e aos assuntos ligados às finanças. Nós vamos ter atribuições judiciárias, tinha o direito de nomear funcionários da justiça e alterar penas, isso é importante, né? E por último, tinha funções eclesiásticas, a indicação de sacerdotes para as paróquias, né? Essas eram as atribuições básicas. E, obviamente, nós sabemos que ele não iria conseguir dar conta disso sozinho. Por isso, eu coloquei um outro diagrama, né, para vocês verem quais eram os principais auxiliares do governador geral em relação às diversas atribuições que ele tinha. Nós vamos ter como auxiliares direto o ouvidor-mor, encarregado da justiça, o provedor-mor, encarregado das questões fiscais, e o capitão-mor, que era aquele ligado à defesa do território, tá? Então, nós vamos, com isso, poder entender de maneira mais objetiva o funcionamento dessa instituição, do governo geral, que, como vimos, tinham um grande escopo, uma grande área de atuação. Os três primeiros, no geral, são aqueles que mais caem nos vestibulares, nas provas externas e internas, que é Tomé de Souza, que vai de 1549 a 1553, depois Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e depois Mendes Sá, de 1558 a 1572. Entretanto, como vocês podem notar, vai existir uma reformulação durante um bom tempo, como eu também comentei que as capitanias hereditárias, apesar de fato não funcionarem e não existirem, é só com o tempo que vão retornando gradativamente para as mãos da coroa. Isso não é um tempo curto, né? Então, se você for analisar a lista de governadores, você vai ver que essa instituição do governo geral, ao longo da história do Brasil, ela foi sofrendo variações, porque o mapa do próprio Brasil vai sofrendo, né, digamos, a divisão territorial do Brasil vai sofrendo alterações. E aí o governo geral, ele vai se adequando a essas alterações, a novas ocupações, a novos objetivos e assim por diante, tá bom? Então, no geral, são esses três aqueles que vão marcar o início do governo geral, da formação do governo geral, da questão da preocupação em relação à ocupação do solo e a tornar essa terra produtiva, tá? Em relação aos problemas, como nós já vimos na outra videoaula e comentado em sala de aula, vamos colocar aqui o último trecho que vai aparecer, a última imagem, sobre, digamos, um resumo, uma frase concisa, né? Um trecho conciso para a gente poder trabalhar com ele e encerrar esta videoaula. Então, muito bem, o que nós vamos ter? Os problemas que os governadores gerais esbarraram, né, foram as grandes distâncias entre as capitanias, a resistência dos homens bons, proprietários de terra, gado e escravo, que eram integrantes das câmaras municipais, a tributação e a execução das leis, porque por vezes fugiu o controle deles, né? Além disso, nós vamos ter também a questão dos ataques aos povoados, dos ataques indígenas aos povoados, o que trazia medo e gerava a necessidade de você coordenar forças desde das câmaras municipais até o governador geral para tentar fazer frente a todos esses problemas.
Ok? Então espero ter ajudado. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.